Fala, meu querido alfartano, fala, minha querida alfartana, meus tchutchucos e minhas tchutchucas, meu caríssimo concurseiro, minha caríssima concurseira, professor Ítalo Trigueiro, vindo aqui para bater um papo com vocês, hoje sobre geografia geral, beleza? E um assunto muito recorrente em provas das mais diversas carreiras que a gente possa imaginar, tá? Que é geopolítica, ordens mundiais, e a gente vai trabalhar aqui com vocês a ideia de Guerra Fria, né? A ideia de uma forma de organização dos países, de hierarquização. A ideia de ordens mundiais é justamente essa. É a ideia de compreender como os países se organizam nas suas relações de poder. São as relações de poder mundiais. Se a gente para pensar nas ordens mundiais ao longo da história, né? Voltando um pouquinho na história, eu poderia voltar ao século XV e XVI e dizer que para vocês, naquele contexto histórico, a gente nem chama isso de ordem mundial, mas naquele contexto histórico, eu tinha ali uma Europa que emergia como um grande centro, como uma grande potência, porque até então a Europa era uma desgraça, tá? Mas se a gente parar para pensar no século XV e XVI, com as grandes navegações, né, com o mercantilismo, a Europa, né, transforma o mundo em ocidental, de fato, coisa que provavelmente a gente vai ver, né, uma mudança, e ela já está em curso, mas uma mudança acontecer rapidamente. Então, naquele momento eu teria uma Espanha, eu teria Portugal como centro desse poder, dessas relações de poder. Quando a gente tem o advento da máquina, o século XVIII brotando, a Revolução Industrial nascendo, a Inglaterra, né, com seu pioneirismo, vai ser o grande centro do mundo. E o século XX ele vem para dar uma mudança também nessa perspectiva, sobremaneira a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, onde brota ali uma nova ordem, que na realidade hoje já não é mais nova, que hoje a gente chama de velha ordem mundial. E o que eu quero traçar com vocês aqui, na realidade, é o caminho que a gente percorreu entre uma velha ordem mundial e uma nova ordem mundial, até, quem sabe, chegar ao que eu vou chamar aqui para vocês de novíssima ordem mundial. E parafraseando Caetano, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Se existe uma nova, é porque, óbvio, em outro momento existia uma velha ordem mundial. E a questão é simples. Ô professor, como é que as relações de poder se davam na velha ordem mundial? E é claro que você tem que lembrar que essa velha ordem mundial, ela tem ali uma origem, tá? No pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. Cuidado para não dizer que a Guerra Fria tem um marco inicial, porque os historiadores não concordam com isso. Não há um consenso, né, que se afirme que a Guerra Fria comece em determinado momento. Mas a ordem mundial se estabelece pós-Segunda Guerra Mundial. Com a vitória dos aliados, Estados Unidos, União Soviética, França e Grã-Bretanha, frente ao eixo Roberto, Roma, Berlim, Tóquio, portanto, Itália, Alemanha e Japão, uma nova ordem se estabelece. E essa nova ordem pós-Segunda Guerra, ela é marcada por um momento histórico que todos vocês lembram, que é a história da bipolarização. Perfeito? De um período marcado por uma bipolaridade no mundo. Nós tínhamos, de um lado, os Estados Unidos da América lutando contra uma União
das repúblicas socialistas soviéticas pelo controle da relação de poder no planeta. E a gente tinha, né, como você aprendeu lá na escolinha da tia Teteca, um mundo capitalista se opondo a um mundo amaldiçoado, né, do socialismo. E a gente vê parte dessa bipolarização se estabelecendo. Aqui na tela eu quero te mostrar duas imagens que são bem interessantes. Me acompanha. Observe aqui, por exemplo, né, essa imagem, esse mapa. Olha que interessante. Essa imagem ela me dá uma perspectiva que pouquíssima gente tem. Qual é a perspectiva, Trigueiro? A perspectiva da proximidade que existe entre os territórios de União Soviética e de Estados Unidos da América. Né? O próprio Alasca, que aqui você vê, já pertenceu à União Soviética e foi comprado pelos americanos. Diferente, vem aqui para mim, Humbertão, da imagem pré-estabelecida que muitos têm, e até o próprio aluno tem, né? De que existia um muro, o tal de Berlim. E de um lado eu tinha capitalistas no mundo ocidental, no mundo oriental os socialistas, e que por cima desse muro iria acontecer uma catástrofe, uma hecatombe mundial, né? Que seria a nossa Terceira Guerra Mundial. Quem nunca ouviu falar dela? Quem nunca viu um aluno perguntando sobre uma Terceira Guerra Mundial? E aí eu lembro sempre das palavras de um senhor chamado Thomas Hobbes. Põe aí na tela, por favor. Quando Hobbes dizia que a guerra consiste não só na batalha ou no ato de lutar, mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. E aqui vocês estão vendo esse período. Vocês estão vendo a narrativa do senhor Thomas Hobbes, tá? Vocês estão vendo o estabelecimento de uma Guerra Fria. Vocês estão vendo o estabelecimento de uma disputa de poder. A Guerra Fria nada mais, nada menos é do que isso, do que uma disputa de poder entre dois polos, entre dois eixos. E a guerra consiste não só na batalha, ou seja, não é preciso ter batalha, mas é preciso que haja um período de tempo em que a vontade de batalhar é suficientemente conhecida. E aí esse período se chama de Guerra Fria. E aí esse período se chama de disputa de poder. Esse período você chama de período bipolar. Observe a bipolarização posta para vocês, como também nessa imagem. Uma bipolarização, uma charge que mostra uma bipolarização, na realidade, dentro de uma perspectiva onde eu tinha aqui esses países buscando áreas de influências dentro do contexto da Guerra Fria, já que provavelmente o conflito direto entre eles não existiria. Tanto que existe aquela definição clássica de Guerra Fria, né, do Prêmio Nobel da Paz, né? Conflito político e ideológico entre as duas superpotências, indireto, tarará, tarará, tarará. Pronto, beleza, legal. E essa disputa de poder, professor, por que que ela não caminhou para uma guerra? Por que que ela não culminou com uma Terceira Guerra Mundial? Trigueiro, porque eles tinham MED. Tinham o quê, Trigueiro? MED. Não é medo, não, é MED.
Que diabo é MED, professor? Mutually Assured Destruction. Eita, inglês reinvocado, olha. Né? A destruição mútua garantida. A destruição mútua garantida, assegurada. Vamos tentar ser mais claro. Lembra de Albert Einstein falando sobre a Terceira Guerra Mundial? Não, professor, não lembro. O que é que dizia o gênio Einstein? Einstein dizia: não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será de paus e pedras, porque não sobra nada da Terceira Guerra Mundial, gente. Não sobra nada por quê, professor? Porque se a gente tivesse uma guerra mundial, essa guerra seria, muito provavelmente, um conflito atômico, um conflito nuclear entre essas duas superpotências. Beleza? E por isso, Raymond Aron define Guerra Fria de uma maneira muito simples, mas também de uma maneira muito clara. O que é que o Raymond Aron diz, Trigueiro? Que a guerra é improvável e que a paz é impossível. E aí essa interpretação é simples de ser feita. A guerra é improvável porque provavelmente seria um conflito nuclear e, como dizia, né, Max Oppenheimer, vendo a explosão da bomba atômica, né, em Trinity, no deserto de Trinity, no Novo México, eu me tornei a morte. A guerra era improvável. Mas por que a paz é impossível, professor? Porque eu estou falando de sistemas. Eu estou falando de modos de produção antagônicos. Eu estou falando de modos de produção opostos. Eu estou falando de capitalistas e socialistas. E entre capitalistas e socialistas, meninada, não há acordo. Beleza? Tranquilo? Daí a gente tem a história de uma velha ordem. Mas a gente sabe que essa velha ordem, que se inicia após a Segunda Guerra, ela vai ter o seu fim. Um fim talvez anunciado entre 1989 e 1991. Quando pelo menos 3 episódios, na realidade 4, mas pelo menos 3 episódios, marcaram essa mudança no cenário mundial. A derrubada do Muro de Berlim, em 1989, a reunificação alemã, em 1990, junto com o fim do Pacto de Varsóvia no mesmo ano, e a fragmentação soviética. Isso marca o fim da Guerra Fria. E isso abre caminho para uma nova ordem. Que será o quê, professor? Que ainda será uma ordem bipolar? Ou num primeiro momento não sabemos? Num primeiro momento havia uma incerteza, uma indefinição se essa ordem seria unipolar, com os Estados Unidos sendo o grande polo do mundo, se essa ordem seria
polar, com 3 grandes centros de poder, Estados Unidos, Europa e Japão, ou se essa ordem é multipolar, que abriria caminho, inclusive, para uma novíssima ordem. O eixo de poder no mundo está se deslocando. Isso é uma realidade. O que foi outrora muito importante, Oceano Atlântico, está dando lugar a uma outra área em perspectiva. O Oceano Pacífico é o mais importante oceano do planeta, não tenho a menor dúvida disso nos dias de hoje. E isso vem a reboque de uma possível mudança entre uma nova ordem e uma novíssima ordem, que traz à tona novos agentes. E esses novos agentes, ou essas novas áreas de influência, são muito claras. A China, a Índia, quem sabe a Coreia do Sul, quiçá o Brasil. Mas enfim, tá? A perspectiva da multipolaridade, ela se desenhou com o fim dessa Guerra Fria. O que é que aconteceu, professor, nessa transição? O que é que ficou para a gente muito claro nesse processo transitório entre o fim de uma ordem bipolar e o início de uma incerteza sobre uma nova ordem que se estabelecia naquele momento, que no começo sim pode ter ares, pode ter notas de uma unipolaridade americana, mas que logo em seguida foi sendo redesenhada e remodelada. E o que é que a gente tem aqui? O que é que marcou de fato essas mudanças? Me acompanhe bem aqui. Vamos aqui na tela. Nós vamos ter como um grande destaque, importante destaque, a eliminação inteira de todas as rivalidades e conflitos que moldavam o mundo antes da Segunda Guerra, com exceção de um. E aí eu estou falando do antagonismo que a gente já citou entre o capitalismo e o socialismo. Esse nunca vai morrer, porque o modelo ou os modelos são antagônicos, tá? Nós vimos um congelamento da situação internacional e a estabilização de um estado de coisas essencialmente não fixo e provisórios. Muito prazer, eu me chamo Globalização. Muito prazer, eu sou provisório, eu sou volátil, eu sou não fixo. Como dizia o Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar. Ou se você quiser usar Bauman na sua realidade, você vai falar bem aqui de Zygmunt Bauman e vai falar da sociedade líquida, de uma modernidade líquida. E além disso, essa Guerra Fria, ou o fim dela, mostra uma presença descomunal de armamentos no planeta, resultado dos 40 anos de competição constante entre as duas grandes potências, né, entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Perfeito, gente? E aí nós caminhamos para um avanço capitalista, talvez sem precedentes na história, um avanço capitalista, né, que irrompe as barreiras do socialismo alemão, do socialismo soviético e abre caminho para um processo de globalização e abre caminho para uma nova, quiçá novíssima ordem mundial
que a gente não sabe se é uni, se é multi, se é tri, se é penta, se é tetra. A gente não sabe. O que nós sabemos, de fato, é que nós temos aí um mundo de incertezas. Beleza? Zygmunt. Opa. Né? Deixa eu só fazer aqui uma correção que me veio agora na cabeça. Zygmunt Bauman. Beleza? Né? Então vamos embora. Zygmunt Bauman. Ei, ó, as incertezas, né, dessa nova ordem, professor, o que é que vem pela frente? Não sei. Mas uma certeza, meninada, é muito real. Este mundo aqui, que eu chamo de tripolar, né, ele não pode ser mais uma realidade. Por quê? Estados Unidos, área de influência. Europa, área de influência. Japão, área de influência. Concordo que ainda são, mas espera ainda. E a China? Mas espera ainda. E a Índia? Eu não vou brincar não. E o Brasil? Tá? Esses países têm papéis fundamentais, né, na ordem mundial. Então a gente tem que entender o que é que está sendo desenhado. Por isso que eu falo de incertezas. Óbvio que essa ordem tripolar, ela predomina em algum momento com as áreas de influência japonesa, europeia e estadunidense, mas hoje eu não posso falar em um mundo sem China, sem Índia. Então hoje o cenário, ele é multipolar, professor. Mas não é um multipolar fixo. Ele é um multipolar não fixo, provisório. Por certo que nós estamos vendo a ascensão chinesa no mundo. Por certo que nós estamos vendo um declínio da influência americana no planeta. Por certo que isso é real. Mas aí a pergunta é, a China vai assumir esse papel, professor? Pode ser que sim, mas aí vem uma pergunta logo na sequência. Se a China assume esse papel, quem segura a Índia? Essa ordem, sem dúvida nenhuma, marcada por essa multipolaridade. Por essa multipolaridade que se desenha. E que tem eixos muito importantes, claro. Estados Unidos da América, a União Europeia, o Japão, a China. Temos, sim, múltiplos polos de poder. Mas a questão que a gente levanta é sempre: quem serão os novos protagonistas do planeta? Quem serão os novos protagonistas? A mudança de eixo de poder vai gerar uma guerra? Nós teremos aí um conflito? Cairemos, né? Volta para mim, Bertão. Cairemos nessa novíssima ordem, com esses novos agentes, na famosa armadilha de Tucídides? Entraremos num conflito? Ou essa nova ordem que se desenha, marcada por globalismos e globalizações, se desenha em que rumo? O que é que está por vir? E aí, mais uma vez eu digo, a nova ordem, que já era incerta, abre caminho para uma novíssima ordem mundial, talvez mais incerta ainda do que a sua antecessora. Então, o que vem pela frente, professor, não sei, mas isso é uma certeza. Novos agentes estão por vir dentro de um cenário global. Beleza, meninada? Tranquilo? Show de bola? Foi pra conta mais uma aula sobre geografia geral. Forte abraço, até o próximo encontro.